mórbidas conexões no ambiente de trabalho. Eu vou falar trabalho, mas você entenda na vida. Hoje, nós vamos ter um entendimento sobre isso através da fisiologia, através da biologia, entendendo um hormônio de extrema importância para a humanidade, que é a ocitocina. A ocitocina, ela é um hormônio, né? Um hormônio no sangue e um neuropeptídeo no nosso cérebro e ela existe com a única e exclusiva função de gerar um senso de pertencimento, um senso de conectividade, segurança, proximidade relacional, e ela está fortemente relacionada também a aspectos espirituais, aspectos de uma contemplação, entende? Quando nós contemplamos a vida, estou aqui sentado contemplando o pôr do sol. Estou vendo um casal apaixonado. Nossa, isso me traz um sentimento tão bom. Nós liberamos altas doses de ocitocina. A ocitocina é essencialmente, se a gente quiser aprofundar o entendimento, um hormônio feminino. Inclusive, através de interações sexuais, existe uma liberação ainda mais intensa de ocitocina, sobretudo, principalmente para as mulheres. É por essa razão que a experiência sexual, para a gente só dar um panorama, a experiência sexual para a mulher é totalmente diferente do que é para o homem. Depois de um intercurso sexual, a mulher, biologicamente, ela libera altas doses de ocitocina e ela se sente conectada àquela pessoa, né? Através do que a gente pode entender um apaixonamento químico. Entende? Isso quando a gente não galgou um espaço antes, através de conversas, através de interação, a gente só foi, né, a relação sexual pela relação sexual, e isso gera sérias consequências a posteriori, mas hoje nós não falaremos sobre isso. Falaremos dessas mórbidas conexões através da ocitocina. De que maneira a ocitocina é esse hormônio fantástico, maravilhoso, que nos ajuda a pertencer? É esse hormônio, na verdade, que está por detrás de todas as nossas relações de familiaridade. Todas aquelas pessoas, todos aqueles grupos que a gente fala, poxa, ali eu me sinto bem. Por que você se sente bem ali? Você se sente bem ali porque aquelas pessoas, ou aquela pessoa, ou aquele ambiente, ou às vezes aquele objeto, ou aquela circunstância da vida, te trouxe um sentimento de conexão e de completude tão grande, e através da ocitocina é como se ela validasse um sentimento de este é um lugar seguro. Se a gente fosse falar de um prisma ancestral, a humanidade sempre trabalhou e procurou ambientes seguros, porque segurança tem a ver com perpetuidade, continuidade de vida, tem a ver com felicidade, tem a ver com o gozo em todos os aspectos, né? A gente precisa se sentir seguro para que a gente relaxe e se permita usufruir da experiência. Quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, né, esse hormônio que tem a ver com segurança, conexão, completude, tudo isso e muito mais, presença, estado de estar, a gente vai remontar antes 4 carências essenciais do ser humano. Toque físico, carência emocional, que é a carência de pertencer, a carência intelectual, que é a carência de ser aceito como nós somos, e uma carência transcendente, que é a carência do Criador, a carência da fonte, a carência divina, que a gente vai entender como a busca incessante da criatura por prazer e felicidade. O Criador é o foco de prazer e de felicidade. Só que a gente não alcança essa ideia, por uma série de fatores que eu não vou abordar aqui hoje, e aí a gente atrela experiências efêmeras, né? Experiências efêmeras, contatos efêmeros, ou um prazer bruto, a um prazer celeste, né? Por isso, né, os desvarios sexuais, por isso, os abusos de poder, porque quando as pessoas muitas vezes experimentam do poder, ela se sente muito segura, isso libera serotonina, mas eu não vou falar sobre ela hoje, e aí a gente vai se sentindo robusto, grande, e isso dá um senso de prazer pra gente, um senso de excitação, entende isso? E tudo isso provém das 4 carências fundamentais. Por isso os excessos, os abusos de álcool, de drogas de toda a natureza, excessos relacionais de toda a ordem. Porque no fim de tudo, a criatura está sempre procurando esse sentimento sublime de prazer, esse sentimento sublime de exaltação. E no ambiente de trabalho isso não é diferente. Quando a gente está no ambiente de trabalho, que aí existem várias camadas que a gente poderia falar do ambiente de trabalho, que é uma necessidade, é uma utilidade também para nosso
para a nossa depuração intelectual, e a gente se vê ali desvalorizado, desmerecido, tripudiado, uma série de coisas, isso vai afetando a gente em níveis bioquímicos, né? Nossos níveis de ocitocina baixam, os nossos níveis de serotonina baixam, o nosso nível de cortisol sobe, e uma série de outras coisas que a gente poderia falar aqui. A gente vai virando como se fosse um saco vazio, sabe? Ao vento, mal, depressivo, melancólico, e as pessoas muitas vezes vão desenvolvendo transtornos emocionais severos e relacionais também, fruto de um ambiente de trabalho insalubre, certo? E tudo isso porque muitas vezes outras pessoas, na sua busca também por prazer e segurança, fazem uso canalizam de uma maneira errada, melhor dizendo, canalizam de uma maneira errada a ideia essencial da gente dessa busca de conexão, essa busca de inteireza. Porque todas essas 4 carências, todas essas 3 carências iniciais, elas são, na verdade, densificações da primeira carência, que é a carência de felicidade, a busca por prazer, a busca de completude. Então, a ocitocina atua nisso. E como isso se dá nos ambientes de trabalho ou em qualquer ambiente da vida que a gente queira entender, que a gente se percebe sugado, que a gente se percebe mal. E a gente percebe que certos grupinhos se unem para falar mal de você, para falar mal da Joana. A ocitocina tem a ver com isso também. Como tudo na vida, existe o lado sombra das coisas. Muitas pessoas se conectam através de um ímpeto de ódio, através de um ímpeto de destruição. Só que isso causa danos de médio a longo prazo na pessoa. Só que a pessoa que está ali cultuando antipatias, cultuando aversões aos seus colegas de trabalho, muitas vezes sem a menor razão de ser, isso tem a ver com questões que a pessoa tem com ela e que ela deveria tratar clinicamente e espiritualmente, mas eu não vou abordar isso aqui, porque isso aí também cabe a cada pessoa. Falamos aqui agora de maneira um pouco mais aberta para atrair aqueles que querem, poxa, eu percebo isso. Mas a gente não tem que condenar, a gente não tem que chatear, nada disso. Por que que essas coisas acontecem, meus amigos? Acontece porque a pessoa está procurando se conectar. Só que no nível de maturidade que a pessoa está, o nível de conexão que ela consegue estabelecer e manter é um nível de conexão bruto. Quando falamos mal das pessoas, nos conectamos com ela, porque é como se liberasse um sentimento também de segurança. E aí, a nossa carência de pertencimento, que é uma carência terrível do ser humano, de pertencer e depois de ser aceito como se é, ela cria-se uma falsa sensação de que você está sendo preenchido nisso. Só que isso é ilusório, porque quem fala mal de Francisco para Antônio, fala mal de Antônio para Francisco. Só que o ser humano, na sua imaturidade, ele não faz essas conexões. Fala, tô aqui com o meu grupinho, falando mal, com os de fé, né? Degenerando na fala, utilizando a fala, que também é um recurso divino de autoexpressão, e você está expressando tudo de ruim. E você pode achar que não existem danos para você, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, fora tudo que a gente poderia falar sobre isso, e há danos severos. Há danos severos. Então, a ocitocina é esse hormônio de ligação e de conexão profunda que se dá através de um culto, de uma depuração muito grande, através de amor, de paixão. Contato. Como que a gente trabalha a ocitocina? Eu quero me conectar com alguém. Poxa, não me dou bem com o meu chefe. O nível de ocitocina entre vocês está baixo. Então, é interessante vocês, o quê? Acenderem, fazerem aquecer ao nível de ocitocina entre vocês. Tá? O meu relacionamento tá mal. Tenha certeza, o nível de ocitocina tá péssimo. A ocitocina é um hormônio de contato e ela se dá também através da conversação. Quanto mais conversamos, mais ocitocina a gente libera. Então, a ocitocina é um hormônio que é trabalhado no decurso do tempo. Ela é um hormônio do amor. A gente poderia entender assim também. É por meio do qual os laços se dão. E os laços não se constroem do dia para a noite. Eles precisam de tempo, eles precisam de confiança. E eles vão se afinando mais e mais e mais. Então, quando a gente vê aqueles grupinhos na escola, na faculdade, no trabalho, de pessoas que se reúnem para destruir, elas estão fortemente ligadas por um senso de familiaridade, por um senso de similitude de interesses e de propósitos. E a ocitocina só reforça isso. Elas gostam de ser assim e elas gostam do que o ambiente proporciona para elas. É claro que isso é doentio se a gente for avaliar em outras perspectivas. Mas se a gente for falar de um prisma mais objetivo, é isso que acontece. E aqueles seus amigos, aquela sua família que você se dá bem, também é isso. Libera conexão, libera pertencimento.
A sua mãe, o seu pai, o seu namorado, sua namorada, você se sente preenchido por eles. E é por isso que essa relação é tão boa. Bom, queridos, se vocês querem aprender um pouco mais sobre isso e muitas mais coisas, no próximo dia 9 de outubro, às 19 horas da noite, eu estarei ministrando o meu workshop online, o Código Invisível das Relações Masculino e Feminino no Trabalho. E a gente também vai passar sobre os hormônios masculinos e femininos principais, assim, tá, gente? Existem muitos, né? A gente não vai falar de todos, não tem como, mas a gente vai dar uma pinceladinha naquilo que é essencial, tá? Esse é um evento pago, esse é um evento exclusivo e esse é um evento fechado. Se você se sentir tocado e quiser fazer parte dessa corrente, eu vou amar recebê-los e passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Valeu, muito obrigada e até o próximo vídeo.